Sejam muito bem-vindos, meus queridos alunos, para mais uma aula de Química. Aqui quem fala é o professor JP e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de tipos de concentração. Na aula anterior, nós havíamos comentado sobre concentração comum, falamos também sobre título, falamos sobre percentual em massa volume, percentual em volume e também falamos sobre ppm e ppb. Então, na aula passada nós finalizamos a nossa referência do soluto como sendo o quê? A unidade massa. Por isso que eu fiz essa separação. E aqui nós vamos falar sobre molaridade nessa aula e também sobre os tipos de conversão que nós podemos fazer entre essas unidades de concentração. Só relembrando então que nada mais é concentração do que uma unidade, né? Uma quantidade do soluto, que é aquilo que está em menor quantidade, né? Com relação ao quê? Com relação à solução, uma quantidade da solução, na maioria das vezes. Então, bora lá para a gente fazer o exercício aqui, para a gente pegar e explicar para vocês certinho o que viria a ser. Provavelmente você já viu concentração molar, né, em um estágio do seu ensino médio ou mesmo no cursinho. A concentração mais importante que mais vai aparecer, tá, será essa. Tanto que a maioria dos exercícios do seu material é de concentração molar, ponto. Não tenho o que falar. Tá? Você vai ter bastante exercício aí para realizar durante essa semana aí. Então vamos parar para pensar o seguinte, ó, o que viria a ser concentração molar ou molaridade, né? A gente tem um Mzinho ali, nada mais é do que quantidade de matéria do soluto dividido por volume, tem que ser em litros da solução. Então é o volume, né, da solução em litros, né? Então perceba aqui que nós temos necessariamente uma unidade que vai ser fixada, né? A unidade que nós vamos trabalhar aqui, né, a unidade necessariamente vai ser em mols por litro, tá? Em mols por litro. Toma cuidado também que às vezes esse mol por litro, ele vai aparecer como um Mzão. Então, se aparecer isso daqui, ó, isso daqui significa o quê? A mesma coisa que mol por litro na unidade, tá? Isso acontece bastante, mas bastante mesmo. Principalmente em exercícios mais antigos. Vamos lá. Então é só trabalhar com uma equaçãozinha, né? Eu vou trabalhar também com regra de 3 com vocês, né? Mas eu vou apresentar as fórmulas para quem prefere a utilização dessas fórmulas. Então eu tenho lá o N1, que nada mais é do que mol do soluto, dividido por volume, eu coloquei aqui um Lzinho para lembrar que esse volume tem que ser em litros, né? Se a gente desmembrar o número de mols, a gente já viu isso quando a gente falou de massa molar, né? O número de mols pode ser dado pelo quê? Pela massa que ele está falando, que o exercício está falando, que é uma massa variável, dividido pela massa molar. Lembrando que essa massa molar aqui, galera, só para a gente relembrar, essa massa molar aqui você consegue aonde, né? Esses valores na tabela, tá? Na tabela periódica, né? Na tabela periódica. Toma muito cuidado, né? Que essa massa, lembrando que a gente vai fazer a conversão, né? O que você encontra na tabela periódica é a massa atômica do elemento. E depois a gente só muda a unidade e faz essa conversão para massa molar, beleza? Com isso a gente chega desmembrando o número de mols aqui, a quantidade de mols, nós chegamos nessa fórmula que é a fórmula mais utilizada aí, né? Que seria o quê? A massa que você colocou, dividido pela massa molar, vezes, né, o volume em litros dessa solução. Você vai ter uma razão entre quantidade de matérias do soluto dividido pelo volume em litros aí em questão. Legal? Então, essa aqui vai ser a nossa formulinha para a gente trabalhar. E com isso, o que eu coloquei aí para vocês? Eu vim aqui e coloquei para você um exercício para a gente treinar. E a gente vai direto para trabalhar com isso. Então, basicamente, o porquê que é tão importante a molaridade, galera?
Porque a molaridade já te dá uma quantidade em mol daquela matéria ali em questão. E você lembra de estequiometria que nós acabamos de ver agora? Em estequiometria, praticamente você precisa passar pela unidade mol. Lembra disso? Você tem naquele mapa mental que eu passei para vocês, o que nós temos? Nós temos uma unidade que o exercício dá, você converte para mol e faz uma proporção em mol na reação referente ao balanceamento dessa reação. Então, daí está a importância da molaridade, pois, de alguma forma, nós temos que saber essa proporção em mol. E a molaridade já passa isso, já está adiantada um passo para a gente trabalhar. Depois, mais para frente, também a gente vai fazer alguns exercícios de concentração com estequiometria, tá? A gente vai escolher alguns. Então, vamos lá. Deixa o professor ficar aqui desse lado, que eu acho que fica mais fácil. Então, o que nós temos, criaturas? O professor colocou um exemplo aqui, né? Foi lá e colocou 513 gramas de sulfato de alumínio em 2 litros de água. E eu coloquei essa notaçãozinha aqui que talvez você esteja se confundindo. Sempre quando a gente for falar, estiver uma substância entre colchetes, né? Tá vendo que está entre colchetes aqui, ó, né? Ele está perguntando para você a concentração molar. Isso também é uma outra forma de representar a molaridade. Então aqui na letra A, ele quer saber qual que vai ser a concentração molar do sulfato de alumínio, e na letra B, né, ele quer saber qual que vai ser a concentração molar de quem? Né, do íon alumínio 3+, e do sulfato aí em questão. Como que a gente resolveria esse exercício? Nós sabemos, vamos fazer por regrinha de 3, né? Então, o que nós sabemos, criaturas? Se eu chegar na tabela periódica e procurar a massa molar do alumínio, o que eu terei? Eu terei 27, né? 27 gramas por mol. O enxofre 32. E o oxigênio 16. Vou fazer a massa molecular, depois eu só altero o quê? Altero a unidade. E nisso nós chegamos em 342 gramas por mol. Então a massa molar dessa substância é de 42 gramas por mol. Consequentemente, a cada 342 gramas de Al2SO4 3 vezes, nós temos um mol. Coisa simples. Só que ele colocou quanto? 513 gramas de Al2SO4 3 vezes. Quantos mols nós temos aqui? Se a gente for fazer a continha, esse X aqui vai ser de 1,5 mol. 1,5 mol. Perceba que o professor, ele está toda hora colocando do que nós estamos falando, ó, de Al2SO4. E se você fizer isso, você nunca vai se perder. Você nunca vai se perder. Então presta atenção, ó. Isso daqui é do que? É da amostra como um todo. Só que isso, 1,5, está distribuído em 2 litros. Se você fazer para a regrinha de 3, você sabe então que 1,5 mol, né, de Al2SO4 3 vezes está distribuído em 2 litros da solução. E você quer saber em 1 litro. Y, quem é Y? É 0,75 mol de quem? Dessa molécula toda aqui, ó. Dessa substância, né? O professor falou molécula, só que substâncias, compostos orgânicos não formam moléculas. Então perceba aqui que você acabou de encontrar aqui que nós temos uma molaridade de 0,75 mol por litro, né? Mol por litro, que seria o mesmo efeito de só aplicar essa formulinha que nós acabamos de comentar, tá? Por isso que muitas pessoas preferem decorar a fórmula e só aplicá-la, tá? Então,
Você pode fazer ou por 2 regrinhas de 3 ou em uma só. A parte importante agora que vem, né? A parte importante que vem e a importância que se dá à molaridade é justamente isso daqui que eu vou fazer agora. O que é isso, professor? Vamos parar para pensar o seguinte, galera. Vamos parar para pensar o seguinte. Nesse caso específico aqui, né, e qualquer substância que seja solúvel, quando você colocar essa substância em água, apesar de nós termos calculado uma molaridade teórica, tá? Uma molaridade teórica para o sulfato de alumínio, o sulfato de alumínio, ele é o quê? O sulfato de alumínio, ele é solúvel em água. Então, a partir do momento que você colocar esse sulfato de alumínio em água, o que você vai ter? Você vai ter a solubilização, né? E para compostos iônicos, após a solubilização, ocorre uma dissociação iônica que será de 100%. Então, o que acontece? Acontece que esse composto aqui, ele não existe mais em água. O que existe vai ser Al3+, mais SO4 menos 2. Opa, o que é esse menos 3 aqui, professor? Aí o que vai acontecer? Você vai ter uma proporção que você vai ter 2 mol de Al3+, e 3 mols, né? Então, essa proporção aqui que é extremamente importante que nós utilizamos no nosso, na nossa proporçãozinha aqui para a gente resolver o exercício. Então, se eu tenho uma molécula, vamos colocar assim, ó, uma unidade, né? Vamos falar molécula de novo, não. Uma unidade de Al2SO4 3 vezes, essa unidade vai se transformar em 2 unidades de Al3+, e 3 unidades de sulfato. Se a concentração já foi dada em mol, que é a quantidade de matéria, eu consigo fazer uma conversão direta. Então, o que nós teríamos aqui, ó? Nós teríamos essa proporçãozinha aqui, ó. Enquanto a molaridade aqui que nós acabamos de encontrar vai ser de 0,75 molar, né? 0,75 molar. Quanto que vai ser a do alumínio 3+? 2 vezes isso, porque a cada uma unidade desse sal gera 2 unidades de Al3+. Então eu tenho lá 1,50. E aqui, qual que vai ser a concentração do sulfato que o exercício está pedindo? Eu vou lá e simplesmente coloco mais 0,75, né? E nós temos o quê? Nós temos 2,25. Então, a importância da molaridade está justamente nessa proporção estequiométrica que nós conseguimos fazer de forma direta, né? Sem utilizar o peso ali da massa em questão da substância que nós estamos trabalhando. Eu vou aqui colocar na próxima parte da lousa para provar para vocês que você não consegue fazer isso com concentração comum, beleza? Pessoal, o que o professor fez? Eu simplesmente coloquei essa mesma equação, né, como eu havia comentado, um composto iônico que é solúvel, né, um composto iônico que é solúvel vai sofrer uma dissociação iônica completa. Então, essa espécie que está aqui não vai existir em meio aquoso. O que vai existir vai ser essas duas espécies aqui dissociadas, tá? Então, no início, você pode vir a calcular essa espécie iônica ali formada, porém, o que vai acontecer? Vai ter uma dissociação, né, iônica completa, né? Então, esses valores nós já tínhamos calculado. Agora, perceba o seguinte, a concentração comum, que é dada em gramas por litro, ela não segue a proporção estequiométrica que nós colocamos aqui de 1 para 2 para 3. Perceba aqui, ó, qual que vai ser a concentração comum que nós conseguimos pelo exercício? Seria, basicamente, você pegar o 513 e dividir por 2. Então, nós chegamos em 256,5 gramas, não foi? Agora,
Perceba o seguinte, que o cátion, ele é responsável por essa massa em 40,5 gramas por litro. Já o ânion em 216 gramas por litro. Ou seja, o peso entre essas espécies não é de 2 para 3. Eu não tenho essa proporção de 2 para 3. Por quê? Eu tenho uma variável que eu preciso levar em consideração, que é a massa molar da espécie. Então, nesse caso aqui e em todos os outros que nós vamos trabalhar, nós precisamos levar em consideração a massa molar da espécie. Como que o professor fez para chegar nessa formulinha aqui, né? Para chegar nesse valor? Eu poderia ter simplesmente pego essa massa e dividido por 2, que foi o que eu comentei, né? Ou eu poderia, a partir da molaridade, simplesmente vir aqui e multiplicar, não é? Multiplicar pela massa molar dessa espécie aqui. Eu faço a mesma coisa multiplicando pela massa molar dessa espécie aqui, ó, a massa molar dessa espécie. E multiplicando pela massa molar dessa espécie aqui. Que no caso, a massa molar dessa espécie aqui, nós já vimos que é 342, né? Se você quiser fazer esse teste na sua casa. Nós já vimos já que a massa molar do alumínio é de 27, enquanto a massa molar do sulfato é de 96. Então, nós conseguimos sair que a fórmula, né? Como que eu faço para encontrar a concentração comum? Poxa, para encontrar a concentração comum, é só eu pegar a molaridade e multiplicar pela massa molar da espécie que nós estamos falando. E com isso, nós já temos o primeiro tipo de conversão de concentração, né? Concentração. E eu sempre vou fazer isso aqui, ó, só para você pegar e fazer uma análise dimensional. Aqui eu tenho gramas por litro. Você tá lembrado que quando eu falei de concentração comum, nós não tínhamos uma unidade específica. Só que eu pedi para você trabalhar com gramas por litro, pois isso ia ajudar bastante mais para frente. Agora eu preciso trabalhar com gramas por litro. Ponto. Tá? A concentração comum precisa ser dada em gramas por litro. A molaridade, por causa disso daqui, ó. A molaridade é dado em mol por litro. Enquanto a massa molar é dado em gramas por mol. Beleza? Com isso nós temos já a primeira variação, o primeiro tipo de conversão entre essas unidades aí em questão. As duas últimas então agora, pessoal, que são duas, uma que vocês já viram e outra que não é tão usual assim aparecer em reações, em exercícios de soluções, né, que é a molaridade. Isso, não é o Cebolinha falando molaridade não, é molaridade mesmo, tá? Qual que é a diferença da molaridade para molaridade? Então, perceba aqui, criaturas, além de trocar o R pelo L. Nós temos aqui a fórmula como sendo o símbolo como sendo W, né? Nós vamos ver depois em propriedades coligativas que nós utilizamos a molaridade ao invés da molaridade, devido principalmente à alteração do volume que existe em uma solução. A solução ela é sensível, né, à alteração do volume dependendo da temperatura. Isso pode ocasionar um problema de medição, né? Já na molaridade não, porque nós estamos falando de quantidade de matéria por uma massa, e essa massa vai ser em quilogramas do solvente. Então, olha só, é um M2 que está aqui embaixo, tá? Então, o que vai acontecer? Molaridade nada mais é do que a razão entre a quantidade de matéria em mol do soluto e a massa em quilogramas do solvente. Então, uma coisa que você tem que colocar também aí, que a unidade, né? A unidade apresentada aqui vai ser o molau. O molau. Então, o resultado, vamos lá, vamos supor que o resultado tenha dado 2, dessa razão aqui. Então vai ser 2 molau.
Lembra que você, em molaridade, você falava molar? Então aqui é molal, beleza? A única diferença que nós temos. E nós vamos trabalhar mais com essa molalidade aqui quando a gente for falar de propriedades coligativas, como eu havia dito. E a fração molar, galera, a fração molar nós já vimos isso quando nós trabalhamos com misturas gasosas, né? Que nada mais é do que a razão entre a quantidade em mol. Aqui eu coloquei do soluto, né? Que é a espécie que nós estamos trabalhando, que a gente está falando de concentração, e a total. Lembrando que essa total aqui, né? Vai depender de quantas espécies vão estar no meio, né? Eu posso ter lá Na mais Nb mais Nc e assim vai, né? Então, aqui é a quantidade em mol total. Então, eu quero, na hora da fração molar, colocar um valor aqui que sempre vai ser um valor, obviamente, pela razão, né? Ele sempre vai ser inferior, né? Ele sempre vai ser inferior a 1, pois nós temos aqui uma mistura, né? Porque a gente está falando de uma solução, uma mistura homogênea. Então a gente tem duas espécies, né? E como a razão é de uma espécie pelo total, sempre o valor vai ser abaixo de 1. Lembrando que, caso você tenha todas as frações molares das espécies que compõem a mistura, a somatória dessas frações molares vai te dar o que? O valor igual a 1. Tá? Então isso daí é legal para você fazer uma conferência, né, para ver se você acertou, né, realmente as continhas aí em questão. Agora, para a gente finalizar essa aula e amanhã fazermos os exercícios e trabalharmos mais os exercícios de molaridade, conversão, eu vou passar para vocês aqui um resumo para facilitar a conversão entre os outros tipos de unidades, né, de concentração que nós temos. Vamos lá então, pessoal, para o resumo, né? Então, a relação entre molaridade, concentração comum, percentual e massa, né, que a gente pode trabalhar com relação ao título aí dessa solução, né, e também a densidade da mesma, ela pode ser traduzida através de uma fórmula, tá? Mas eu prefiro fazer esse passo a passo para que você entenda. Fica tranquilo, eu vou apresentar a fórmula, já está na lousa aqui em cima da minha cabeça, né? E vou explicar também as unidades, tudo mais, para caso você precise utilizar essa fórmula. Então, qual que é a estratégia aqui em questão para a resolução desse tipo de exercício? Você tem que iniciar, né, o volume ali, né, dessa a solução em questão, que na maioria dos exercícios não vai te passar o volume, vai te pedir só a concentração, e você vai iniciar utilizando 1 litro. Tá? Então, você começa a analisar com uma amostra de 1 litro. Você pré-estabelece isso. E tudo que você for calcular dali em diante vai ser para 1 litro dessa solução. Vai ser para 1 litro dessa solução. Então, o próximo passo é fazer o quê? Você vai utilizar a densidade para calcular a massa da solução. A densidade é uma razão entre massa e volume, então você converte o volume para massa. Beleza? Aí você vai ter uma massa total, que é a massa da solução, que é o 100% dessa solução. Próximo passo, utilize o percentual em massa para calcular a massa do soluto. Poxa, se você tem o 100% e tem um percentual em massa, você sabe o quanto em massa você tem, né, do soluto. Então, a partir do momento que você partiu de 1 litro da solução e encontrou nesse 1 litro da solução quanto tinha em massa desse soluto, parabéns, você acabou de calcular o que? A concentração comum, né? Em 3 passos simples, você foi lá e calculou a concentração comum. Agora, caso você queira converter essa concentração comum que você acabou de calcular para molaridade, o que você faz? Você divide pela massa molar daquilo que você está falando e você acaba de encontrar, então, a molaridade. Praticamente é isso que acontece aqui, galera. Ó, presta atenção.
Essa é a formulinha que geralmente o pessoal usa para fazer a conversão dessas unidades que eu acabei de comentar. Como nós já havíamos comentado, olha aqui, ó, nós temos essa quantidade em gramas por litro, essa outra quantidade em mol por litro, aqui nós temos gramas por mol, e perceba que nós temos dois iguais nessa fórmula, né? Então, ou você usa essa parte da fórmula, ou você usa essa parte da fórmula, ou essa parte da formulinha aqui, tá? Então, eu tenho lá 3 fórmulas, né, para a gente utilizar aí. E a densidade que é colocada aqui é uma densidade que está em gramas por ml. E é justamente por causa desse ml que nós temos aqui que nós precisamos multiplicar por 1000 para conversão em litros. Então, esse 1000 está aqui na fórmula só para conversão de ml para litros para ter conformidade para o restante, né? Que está em litro, as outras duas vertentes aqui da fórmula. E aqui nós não temos unidades, né? Não há, né? Não, opa, na A não, né? Não há. Nossa senhora. Por isso que o professor apaga tudo, né, quando ele erra. Não há unidade, tá? Não há unidade. Então, aqui no caso, você poderia só aplicar a fórmula e acabou. Mas se você esquecesse da fórmula, faz o passo a passo, vai fazendo uma análise dimensional, você vai acertar o exercício. Você vai acertar o exercício. Olha o exemplo que o professor colocou aqui embaixo, né? Ácido clorídrico concentrado, ele atinge um percentual em massa de ácido clorídrico em torno de 37, e eu coloquei 36,5 para simplificar aqui as contas para a gente, tá? E a densidade dele é em torno de 1,2 gramas por ml. Eu poderia encontrar tanto a concentração comum aplicando aqui, né? Aplicando aqui, ou eu poderia simplesmente pegar e encontrar a molaridade aplicando essa outra parte da fórmula, sem problema algum. Professor, mas não tem percentual em massa na fórmula. Mas, poxa, você está lembrado que percentual, deixa eu colocar aqui, ó, no canto aqui, ó, para ficar. Percentual em massa, massa, é igual a título vezes 100, não é? Título, olha o símbolo do título do professor, hein? Poxa, título vezes 100. Agora melhorou muito. Tá? Então, eu, na verdade, naquela fórmula, eu posso fazer uma conversãozinha rápida, simplesmente pegando esse percentual para ter o título, eu divido por 100 esse valor que foi colocado aqui. Beleza? Mas vamos lá, vamos resolver. Vamos fazer o nosso passo a passo que nós comentamos ali. E depois, se vocês quiserem, nós trabalhamos um pouco com a aplicação, né, da fórmula aí em questão. Então, primeiro passo, eu vou colocar passo a passo aqui também, ó. Primeiro passo, sempre o primeiro passo, você vai determinar, né? Então, o V aqui em questão, o V vai ser um V de 1 litro. Legal? Segundo passo, o que eu faço? Eu simplesmente vou converter, usar a densidade para trabalhar com a massa. Eu quero saber qual que é a massa total, não é? A massa total, eu trabalho com a densidade vezes o volume, não é? Densidade vezes o volume. Eu vou trabalhar com gramas, porque eu sei que eu tenho que deixar em gramas para facilitar as nossas contas. Então, a densidade é 1,2, o volume de 1 litro, isso daqui é igual a 1000 ml, não é? Então, eu tenho lá o quê? 1.200, o quê? Gramas. 1.200 gramas. Agora, vamos fazer a conta aqui, galera, no 3. Né? O que eu deveria fazer aqui no 3? Eu deveria simplesmente fazer uma proporçãozinha. Né? Esses 1.200 gramas é a massa do todo, que é 100%, não é? Agora, eu quero calcular quanto? 36,5%, que seria a massa de HCl existente. Vem o K, X. Quem que vai ser o meu X? Eu vou simplesmente cortar esses dois aqui, galera, né? Corto, e vou deixar essa multiplicação para depois. Você vai entender o porquê. Né? Se eu quisesse simplesmente
pegar e resolver essa multiplicaçãozinha aqui, eu teria uma massa, né, multiplicando aqui, né, 12 vezes 36,5, eu teria uma massa de ácido clorídrico na solução. E nós teríamos acabado de encontrar a concentração comum. Só que eu quero encontrar a molaridade aqui. E o que eu vou fazer para encontrar essa molaridade? Eu vou pegar esse valor que está aqui e vou dividir pelo quê? Pela massa molar. Porque ó, eu quero saber o N. O N vai ser a massa dividido pela massa molar. Então, esse M aqui é a massa que eu calculei já para 1 litro de solução. Então, eu não preciso mais mexer. Então, ó, eu tenho lá 12 vezes 36,5. Olha o número mágico que vai aparecer aqui. O cloro, ele é 35,5 mais 1, 36,5. Ah, que coisa linda de Deus. O professor foi lá, usou os números, né, manipulou os números para ficar fácil. Então, o que nós acabamos de encontrar? Nós acabamos de encontrar que nós temos 12 mol de HCl, né? Mas esses 12 mol já estão calculados para 1 litro. Então, isso aqui é 12 mol por litro. Fechou. Encontramos a molaridade dessa soluçãozinha aí. Beleza? Ah, professor, e se eu quisesse usar a fórmula? Poxa, vamos direto aqui para achar a molaridade na fórmula? Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui de... vou colocar de preto mesmo. Então, ó, qual que é a molaridade? Eu vou rearranjar essa fórmula. Vai ser 1000 vezes densidade vezes título dividido pela molaridade. Beleza? Vem cá e faz assim, ó. 1000, vou colocar 10 a terceira aqui, né? Qual que é a densidade? A densidade vai ser dada em gramas por litro. Então, ó, 1 gramas por ml. 1,2. Qual que é o título da sua solução? Então, para achar o título, eu deveria fazer o quê, galera? Ó, eu pego o percentual e divido por 100, segundo essa fórmula, né? Então, o que eu faço aqui, ó? Eu vou ter 0, vou fazer assim, ó, para ficar mais fácil. Eu vou dividir por 100, só que eu vou para corotar, Então, ó, eu tenho lá 36, né? 36 ponto, opa, eita professor, 36,5 vezes 10 a menos 2, tá? A menos 2. Divido pelo quê? Pela massa molar, que é de 36,5, não é? Então, ó, olha que simples. Vai dar o mesmo resultado, óbvio, né? Porque a gente está calculando a mesma coisa. Cortei, multipliquei por 10. Então, nós temos a molaridade aqui como sendo o quê? 12 molar. 12 molar. Então, perceba aqui, criatura. Você pode utilizar o passo a passo, caso queira, tá? Pode utilizar o passo a passo. Eu recomendo porque você está no controle do exercício, utilizando esse passo a passo, sabendo o que você está calculando, tá? Por regrinhas de 3 ou por fórmula, coisa simples. Ou você pode vir aqui e decorar essas fórmulas e aplicar essa fórmula. Obviamente que ela é extremamente mais simples, né? Mais simples não, mais rápida de ser feita. Porque é simples dependendo da quantidade de conteúdo que você consegue decorar para montar ali o seu arcabouço de fórmulas durante o vestibular. Perfeito, galerinha? Então, a parte teórica é isso. Na quinta-feira de manhã, nós vamos resolver exercícios, né? A gente vai resolver alguns exercícios com vocês, né? E caso vocês tenham dúvida, entre em contato com o professor, tá? Com relação aí à parte teórica inicialmente. Falou, galerinha. Até amanhã. Fui!